próximo painel, vulnerabilidade do processo eleitoral, urnas eletrônicas e pesquisas inconfiáveis. Eu nem sei por que tem esse painel, né? As urnas são tão confiáveis, as pesquisas também. Bom, quem vai compor essa mesa é Levi Fidelis, Amilcar Brunazzo, Cláudia Castro e Alan dos Santos. Cadê o Alan? Quem vai iniciar, então, para fazer uma síntese desse painel é o Levi Fidelis. Já cumprimentei a todos várias vezes, não vou mais uma vez, mas apenas para resumirmos aqui dois temas. A questão urna eletrônica e a questão sistema político. Urna eletrônica eu vou fazer en passant mesmo, porque nós temos o melhor, honestamente, que mais entende urna eletrônica, e especialmente o voto impresso. O voto seguro, amigo Brunazzo, técnico reconhecido, renomado, e, acima de tudo, quem conhece das malfadadas Smartmatic melhor que ninguém. Mas, apenas lembrando que ditas cujas Smartmatic, hoje chamadas, lá atrás, chamavam-se Probank, junto com o Procomp, não é? Vieram para cá implantadas, né, Amilcar, por um projeto dessa esquerda fabiana, do Fernando Henrique, isso nos idos lá de trás do Carter ainda. Foi o Fernando Henrique em Princeton e combinaram os democratas como tirar a direita da América Latina do poder. Não sei se vocês já viram isso, já devem ter visto. Mas a arquitetura do mal foi programada para deixar o Brasil por último. Primeiro começaram com Pinochet, né? Argentina, depois também veio a seguir, e deixaram o mal para o Brasil. E usaram o mesmo estilo que fizeram agora recentemente, com o chamado mais médicos. Qual o esquema? Foi exatamente um acordo internacional onde far-se-ia uma licitação escamoteada com o TSE, isso nos idos do presidente José Nery da Silveira, lá atrás. E o esperto Fernando Henrique, em 94, 95, chamou o Sérgio Mota, falecido, que o Deus o tenha, ou o diabo tenha carregado também, porque foi ele que fez. Ele, sim, ele. Pegou, tinha nas mãos o cérebro, para fazer o quê? O processamento dos votos, não é? Então precisava o quê mais? Do software, e precisava da Probank, no caso, e a Procomp, uma empresa que veio de origem da Diebold, americana, ex-agente da CIA, diga-se de passagem, conceberam-na. E, através de uma licitação organizada, fizeram com que o TSE absorvesse, sem licitação interna, essas urnas. Imagine só, senhores, que inicialmente fizeram alguns estados, né, Alagoas, letras A, né, Amilcar? Para fazer um testezinho, não sei se foi 94, 96, não foi? Inicialmente, 96, E viram que dava certo. O projeto seguinte, não podemos deixar de lembrar, mais um canalha aí, está vivo ainda. Esse aí, o Eduardo Jorge Caldas, que era o secretário-geral do Fernando Henrique, que deu os meios econômicos para essa implantação dessas urnas,
E Euclides Calco, então ministro também da Casa Civil, junto a essa camarilha, implementaram um projeto de salvação nacional para tirar a direita, ou aqueles que viam ainda remanescentes do regime, dizem eles, de exceção, regime militar. Implantaram um projeto para que, através das urnas eletrônicas, que o Amilcar vai muito ver, tem muito a ver com isso, vai explicar, se eliminassem as vozes democráticas e se implementassem essas malfadadas urnas no Brasil em definitivo, fraudando especialmente, para começar, escalões de cima. Só para lhe dar uma ideia, eu não trouxe aqui para demonstrar, mas eu tenho em minhas mãos resultados fantásticos. Por exemplo, 2006, onde o Brasil tinha 122 milhões de votos, eu tenho, que nós retiramos, né, pela intranet à época, eles não estavam ainda com toda a vivência e experiência, né, nessas falcatruas, tiramos da intranet, era possível ainda. O Brasil tinha, à época, 122 milhões de votos. Sabe quantos votos processou o TSE? 255 milhões de votos, exatamente o dobro. Significa que eles têm as mãos, como hoje não veio aqui uma das palestrantes, não teve como chegar em tempo, Maria Cortes, excepcional. Certa vez ela falou para mim, Fidelis, a coisa está aí, bem demonstrada, olha, 500 mil urnas e tem 1 milhão e tanto de disquetes. São 2 jogos. Eles mostram para o povo isso aqui, mas eles têm esse aqui, e depois usam este. Tiram e mostram. Mostra o jogo que tem, é como uma carta. Feito, claro, na totalização, no processamento de dados que eles têm, com propriedade total. Vou passar, então, esse assunto para que o Amilcar possa dissecar bem melhor do que eu, ele tem muito mais conhecimento, mas queria, en passant, falar para vocês, brasileiros, realmente nós estamos diante de uma situação incrível. Com esses votos contabilizados como temos, como estamos, é impossível revertermos a situação. Aí vai a minha opinião. Ou temos o voto impresso, que o Amilcar vem há anos defendendo e mostrando, demonstrando, ou voltamos ao papel. Porque com essas urnas aí, que aí estão, eu não acredito em reversão, não. E penso seriamente, se vale a pena sair candidato. Eu já cansei, que coloca a gente com as urnas, inclusive, há uma combinação maquiavélica junto com pesquisas fraudáveis, ou fraudadas, e são, que é tudo feito em gabinete, não tem nada a ver de rua, nada, Datafolha, Datamerda, tudo a mesma coisa, Ibope, sei lá o que, mesma coisa. Eles lá montam para amaciar a carne, por resultado certinho, e a pesquisa aqui, viu? Bateu, hein? Chama-se amaciante de carne. Eu sempre chamo a pesquisa assim. Juntamente com a grande mídia, essa linda, né? Falei, então vai ganhar. Junta esse conjunto e dão para o povo. E nós depois vamos votar lá, fazer teatro, fazer um teatrinho. Ó, meu voto. Nem aparece o voto para começar, você vota num nome e está a foto de outro. Estão me assistindo aí, lamentavelmente. Quero dizer para vocês, eu sou um presidente de partido, conjuntamente com a fundação. Eles sabem lá que eu falo isso há muito tempo, e sou muito perseguido por isso. Por isso também coloco lá o Levi Fidelis como insignificante, pequeno, partido nanico, esse não pode ganhar, que ele é perigoso, hein? Meu voto não vem. E muitas vezes do meu partido também. Tenho para dizer para vocês, muitas vezes os esforços que vocês fazem não redundam nisso. Mas hoje nós estamos tratando aqui da nossa querida Fundação Presidente de Quadro, não de partido. Mas eu sou um resultante essas urnas, tenho certeza absoluta que não tenho resultados mais promissores, eu tenho certeza que eu tenho os dados em mãos e os tenho no cotidiano do dia a dia. Porque eu pergunto, você pode ter voto de síndico de prédio, estando com a esposa há 20 anos fazendo a mesma coisa e fala, não é possível, não dá para compreender. Com devido respeito ao povo aqui do Prono, sou Enéas com 5 milhões de votos, eu tenho 500 mil lá, não sei, não dá para entender.
porque a exposição foi a mesma, as teses praticamente são as mesmas. Não pode, não dá para entender. Não dá. E comigo e com tantos que estão Brasil afora aqui. Vereadores, deputados, gente, a maldade que faz o PMDB, o PSDB, o PT, essa confraria da tesoura, né, da tese das tesouras, já vem aí há 20 e tantos anos, 30 e tantos anos, aliás, 32. Como a direita vai reverter isso? Eu quero sair daqui, nós queremos, com algumas conclusões, até requerida da Bia, da Meire, e dos coordenadores aqui todos, especialmente dos palestrantes, que ao final possamos fazer, vocês vão sair daqui com alguma carta de intenções. Não podemos sair daqui simplesmente discutindo temas e acabou. Não. Pode não sair hoje, mas vocês vão ter, nos seus respectivos e-mails, o resultado que fizemos. Inclusive, eu não chamei nem a grande imprensa, não é por nada, não. Eu sabia que ela nem vinha. Para que eu vou chamar a Folha aqui? Vendida. Estadão vendido. Veja, tudo. O que é que eu vou chamar esse povo? Hoje é a internet o nosso meio de comunicação. É militância, nós aqui. Não adianta. Está tudo dominado, comprado por verbas poupudas do poder público que mede verba de Banco Brasil lá, da Caixa, da Petrobras. Em troca recebe o quê? Os editorialistas, muitas vezes não são nem os focas, não são os jornalistas do dia a dia, não, que cobrem, não. Aqueles caras são comandados por quê? Por Bradesco, por bancos, por empreiteira. Ó, não fala mal do governador tal, não. Não pode falar. Gente, é uma conspiração toda estruturada. Só vi essa esperança agora, recentemente, quando tiramos os Petralha do poder. E eu fui lá, fui dos poucos, hein? Fui para o Palanque, aliás, queria agradecer de plano aqui o Marcelo Reis, que me acolheu lá no Palanque, porque o pessoal fala, político, todo mundo não presta, né? Para começar. Tem razão. A atividade que não presta, muitas vezes, e o político, grande parte, mas tem alguns cidadãos que querem contribuir e colaborar. Eu fui ao Palanque, ajudei, contribuí, fui lá e enfrentei, dos poucos não vaiados na Paulista. Fui 2 vezes com a Bia, né, Bia? Levi Fidelis foi lá. Mas por quê? Inatacabilidade. A nossa legenda, embora menor, não está contaminada, não tem nada que ninguém nos acuse e aponte. Como também, quero dizer, para finalizar, Amilcar, você vai tratar com mais propriedade disso, que estou muito preocupado, porque o atual presidente do TSE informou que não tem recursos para implementar a lei, né, a lei que está aí do voto impresso, dizendo que não tem recurso, 2,5 bilhões. Então, vamos para o voto papel, está fácil. Será que a impressora é tão cara assim? 500 mil impressoras a 500 reais, não dá 2,5 bi, não. Façam as contas aí. Será que é raro um zero? Não é. Por quê? Quero dizer, não, tem que votar o mesmo, porque no passado o Ministério Público, na outra vez que iria ser implantado em 2002, também veio com a mesma e fala, não, o voto é inviolável, não pode tocar nisso. Mas por quê? Alguém vai sair por aí vendendo voto? Então, a grande verdade é que isso aí é uma falácia. Deixo esse tema, então, para complementar. Agora, vamos falar um pouquinho só sobre o que querem votar, esse Congresso contaminado quer votar as leis agora de reforma política. Veja bem, querem implantar o malfadado distritão. Gente, que excrescência. Como pode os mesmos se autoelegerem? Porque você vai colocar, por exemplo, São Paulo, vamos dar um exemplo daqui, são 70 federais. São os primeiros 70, né? Então, você tem o poder econômico, primeiro, poder partidário dos que já estão no mandato, e o pior, querem votar um chamado fundo eleitoral, não é partidário. Partidário é dividido entre os partidos anualmente, e são 12, em 12 parcelas. Mas o fundo que eles querem eleitoral, gente, de 2,5 bilhões, diz que chega a 3,5, alguns até chegam a 3,
é para se gastar em apenas 45 dias de eleição. Você já viu um gasto maior do que esse? Parece que ninguém fez a conta. 45 dias, 2,5 bi. Quanto dá por dia? Para gastar, jogar fora, para reeleger os que lá estão. Isso é um crime, lesa pátria. Um crime com tanta gente passando fome, desemprego, hospitais altamente deficientes, insegurança no país inteiro. Vão dar para fazer em 45 dias 3 bi para os mesmos políticos, porque é dinheiro do fundo, do brasileiro. E sabe como que é a divisão? De acordo com a bancada, quer dizer, não se renova nada. A bancada hoje do PMDB, que tem 60 e poucos, com mais X senadores, vai proporcionar ao PMDB 540 milhões de reais. 500, mais do que eles gastaram na outra. Como é que pode renovar isso? Mas dinheiro para impressora não tem. Muito bem, para impressora não tem. E pior, 45 dias, nesse prazinho, vão julgar na rua esta fortuna. E cadê que a imprensa fala alguma coisa? Não, está quietinho. Não. Fora o negócio que queriam agora também, com 8 meses antecipadamente, qualquer um que tenha crime, ou seja, réu, poder participar para salvar quem? O Lula ladrão. E tantos quantos. De novo, os mesmos de sempre. Objetivamente, só tem uma saída. Partamos para o Congresso e não deixemos fazer isso acontecer. Para Brasília, para cima do Congresso. Eles têm medo de povo. Eles têm medo de povo. Vai para lá que não votam nada. Se o povo não for em agosto agora, começa em agosto, hein? Se o povo não for para lá, vão votar e sai, a verbinha do Temer sai na hora. Ainda mais que ele quer se manter no poder. Na horinha, o Temer. 3 bi aí, joga a verbinha na hora. Então, gente, imagina só. Aí eles falam assim, tem partido demais. 35 tem. Mas sabe quem que deixou acontecer esse negócio de ter partido demais? Por exemplo, nosso pequeno PRTB vem desde 1992. Eu tive que passar por todas as agruras de constituir estrutura para ter deputados federais, que é o único coeficiente que vale para disputarmos e termos presença no Congresso. Ora, se a Constituição Federal de 88 sufragou, não é, que não mais seríamos Estados Unidos do Brasil, sim, República Federativa do Brasil, por que o deputado dos nossos vereadores, dos nossos deputados estaduais, não vale? E é somente o deputado federal, o único representante popular. Está errado. Porque eles querem continuar com a mamata do único representante popular, ser o deputado federal. Se nós temos 3 níveis de Constituição Federal, Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica dos Municípios. Então, são 3 níveis. O que tem a ver um vereador e um prefeito, por exemplo, com um deputado federal? Nada. Então, se, por exemplo, São Paulo, se um dado partido tem 3 ou 5 ou 10 ou 15 vereadores, por exemplo, a Câmara Municipal, então, em tese, valeria o tempo de televisão, o fundo, sei lá o quê, de acordo com aquilo. Se na Assembleia Legislativa um partido tal tem tantos deputados estaduais, valeria pela quantidade de deputados estaduais? Aí sim, cada um na sua circunscrição. Você viu como é que eles estão aí enrolando o povo também? Estão se enrolando. Desde 88. Esqueceram-se, entre aspas, o seu Jobim e Caterva, que fizeram essa Constituição totalmente judicializada, se esqueceram de colocar que também tudo isso seria de acordo com a circunscrição. Pouca gente trata desse tema. Quando às vezes lá em Brasília eu converso lá com os meninos do TSE, eu falo, realmente, Fidelis, a tese é correta, nós mudamos então a nossa estrutura organizacional de poder de Estados Unidos do Brasil, ser de união para federação. Em 3 circunscrições, como tal, deve prevalecer também em todos os níveis, tudo. Aqui nós temos TRF, TJ, STJ, tem tudo assim. Ora, por que também não tudo no tocante a direito de antena, né, e os demais privilégios que tem os deputados federais? Então, gente, porque eles querem
através de um só congresso, em Brasília, que é distante, inclusive, do país. Nós temos pontos num país de 3 mil quilômetros, 4 mil. Ninguém pode ir para lá se reunir, por exemplo. Estiveram lá em 2013 todos os movimentos. Eu fui lá colaborar, contribuir. Lá não tem banheiro para ficar em frente ao Congresso, você não tem estrutura nenhuma mínima de alimentação. Como é que o povo vai para lá e fica lá? Só os mortadela, sim. Mortadela tem 500 ônibus, o Hollenberg deixa entrar. O Temer adora que entre, a Bia não vê, não enxergou, ó. Não enxergou 500 ônibus. Manda Força Nacional. Força Nacional. Ajudam os caras. Depredam tudo e ninguém viu. Pode. Para eles, pode. E nós, vamos como? Não tem estrutura, sei lá, ficar em frente, né? Aí coloca todo aquele aparato. Ih, nossa, os maiores bandidos, os brasileiros são bandidos quando chegam lá. Os bandidos. Agora bandido! Renan, Dodge! O Cunha deixou um pouquinho. É assim. Então, todo mundo quer ir para lá? Vai. E a estrutura? Lá. Isso, a logística. Quem banca? Eles têm. Tem bilhões lá fora. O Gilmar não falou que eles têm 37 bilhões lá fora? E vão gastar. Só o Palocinho, 1 bilhão 380 em Miami, hein? Que não quer pegar um pouquinho disso aí, não? Aí dá para ir até casa, você bota lá em frente ao Congresso. Então, vejam bem, gente, como que nos colocam. Ainda vem o Henrique Meirelles colocar essa falácia do Brasil todo aí com juros altos. Baixou agora, depois que encheram a teta de dinheiro, as buas de dinheiro, eu sempre ataco sobre isso aí. O Henrique Meirelles toma do Brasil 700 bilhões por ano. E ficamos nós discutindo 100 milhões para passaporte, 2 bi para não sei o quê, e olha, 700 por ano. Em 4 anos, quanto não foi? Em 10 anos, quanto não foi? 7 tri, 10 tri. E o brasileiro está aqui, ó, focado em outras coisas. E os bancos, ó, passam de lado, ó, arrepiando, quietinho. Por isso que eu falo que tudo é bolso. Bolso, gente, nós estamos focados em outra. É banco, Illuminati, banco, a nova ordem mundial que está aqui. Com Meirelles, o Friboi, que é produtor de proteína, isso é ordem lá de fora, compraram tudo com nosso dinheiro, nós somos de otário, de bobão, produzindo soja, de abacate, tudo com o dinheiro deles. Aliás, nosso dinheiro, eles mandando produzir. Desculpe. Então, o que acontece? É isso tudo deságua em quê? Só para concluir? No Congresso. Onde os mesmos de sempre vão continuar mandando, e mandando pelo voto, e mandando pelas leis, e nós, de novo, o povo. Olha, só um último aqui. Recentemente eu estava vendo a intervenção do Meirelles nessa questão de mandar por medida provisória para o Congresso, já que essa lei de autoria de um deputado de Minas, vou lembrar o nome, cujo pai, Nilton Cardoso, queria mandar para lá uma lei podendo vender-se no Brasil glebas acima de 100 mil hectares, que não pode hoje por lei. Sabe o que aconteceu? O Meirelles viu que não passava, que ia essa coisa. Mandou o Temer colocar medida provisorinha. Imaginou essa turma lá de fora que quer vir para cá? Esse povo lá? Vão ter gleba, aí tem carteira de graça, né? Transporte eles vão dar, e entram dentro do Brasil com uma gleba de 100 mil hectares. Eu quero saber quantos países pode surgir no Brasil. De repente, eles estão fazendo tudo isso aqui nas nossas barbas. E eu quero saber se Forças Armadas nós teremos a altura para tirar esse povo todo depois. Aí vem a ONU, não pode, é um país. Vão criar país dentro do nosso país. É isso aí. Meirelles, o Illuminati maior representante aqui. Ele, que eu te pego. Por que pegaram o seu Joelho Friboi e não pegaram o Meirelles? Até agora, se ele era o conselheiro do JBS, pegou a indenização de 276 milhões agora recentemente para sair e ir embora. Tudo eles fazem com laser, né? Você tem a faca e o laser. O Joelho corta, que é açougueiro, corta a faca. Ele corta a laser, ninguém vê. Laser você não vê. Corta, do mesmo, né? É o laserista, eu vou apelidar laserista. Então, eu queria agradecer a todos, aproveitar a paciência de ouvir essas coisas, que poucas vezes tivemos a oportunidade de falar tete a tete. Eu fico falando muito pela rede social, que está realmente forte nesse sentido, e tantos brasileiros quantos colaboram e contribuem com os movimentos de Brasil Verde e Amarelo. Muito obrigado por enquanto. Passo para o Brunazo.
Boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao presidente Levi pelo convite de estar aqui e também quero parabenizar pela oportuna escolha do tema da urna eletrônica ou do voto eletrônico. Há 20 anos eu milito nessa área, denuncio a fragilidade do sistema e sempre vejo esse assunto ignorado nas discussões políticas, nas grandes discussões políticas. Então, achei muito importante, Levi, vocês terem incluído esse assunto, muito oportuno. Não que o voto eletrônico ou o voto impresso vai ser a solução de todas as mazelas do Brasil, certamente não é. Mas a questão eleitoral é importante e a segurança e a confiabilidade do sistema eleitoral tem que merecer a devida importância. Por isso, agradeço e parabenizo por ter escolhido esse tema. Essa semana, houve um estouro do assunto urna eletrônica, voto impresso, apareceu uma matéria no Estadão, apareceu no entre aspas da Globo, TV Cultura, todos começaram a discutir sobre isso porque o TSE anunciou a compra de 35 mil novas urnas com o voto impresso. E aí veio a discussão, para que voto impresso, é bom, é ruim, precisa, não precisa. Então eu vou procurar esclarecer para vocês o que é essa luta do voto impresso, qual a importância dele. O voto manual que existia antes permitia muitas fraudes. Fraude do mesário, que punha voto dentro da urna, do apurador, que anotava na célula em branco alguma coisa, uma infinidade de fraudes. Voto formiguinha, voto eleitor fantasma. E o voto eletrônico veio para tentar inibir essas fraudes. E teve bom sucesso, ele tem a sua importância para inibir essas fraudes que existiam antes. Mas ele trouxe uma nova modalidade de fraude junto com ele, que é essa que tem sido ignorada, que é a fraude eletrônica. Enquanto a urna eletrônica dificulta a fraude no papel, a fraude manual, ela introduz a possibilidade da fraude eletrônica. E a diferença da fraude eletrônica e daquelas fraudes que existiam antes, é que aquelas fraudes que existiam antes, mesários pondo votos em urna, apuradores, escrutinadores preenchendo algumas células, às vezes até se compensavam, né? Porque os mesários daqui colocavam alguns votos para o candidato, os de lá colocavam para outro, os apuradores até se compensavam as fraudes. E a fraude eletrônica, se perpetrada, ela é dirigida por um lado só. E pode ser dirigida para qualquer lado. Em geral, quem faz fraude não tem princípio ideológico, ele tem oportunidade de fazer a fraude. Então, o voto impresso é a alternativa que existe para dar transparência ao voto eletrônico. E nós não queremos o fim do voto eletrônico, nós queremos que o voto eletrônico seja auditável, que a gente possa conferir se o resultado que ele fez é a soma dos votos dos eleitores. Os eleitores hoje, quando votam na urna eletrônica, você vê, digita seu voto, aparece o voto na tela, e as pessoas pensam que estão vendo o voto. Não. Depois que o eleitor confirma, o voto dele vai ser gravado. Vai ser gravado num arquivo chamado Registro Digital do Voto. É isso que está gravado no Registro Digital do Voto, que é o voto do eleitor. Mas esse, o eleitor não pode ver. Vocês não puderam ver. Desde 96 vocês estão votando na urna eletrônica e não sabem, vocês nunca puderam conferir para quem que vocês votaram. Vocês votaram às cegas, porque vocês votaram, confirma, ele grava, o que ele gravou você não viu. O voto eletrônico... se diz que uma das qualidades do voto eletrônico é a rapidez de apuração, e sem dúvida é, mas um dos problemas do voto eletrônico é que a rapidez da fraude é tão rápida quanto a apuração. Então, quando você vota no voto eletrônico, e aperta, confirma, e aparece aquela tecla fim, faz plililim, escrito fim, nessa hora, o seu voto já pode ter sido fraudado. Você nem saiu da sessão eleitoral, seu voto já foi roubado. Não vai ser roubado na apuração depois, lá no dia seguinte. Então, é para isso que existe o voto impresso. O voto impresso, a ideia é que você tenha o voto impresso paralelo ao voto eletrônico, porque o voto impresso, a diferença dele ao voto eletrônico é que o voto impresso você vê. Veja a diferença. O voto eletrônico você vê na tela, confirma, ele é gravado. Ele é gravado sem que você veja. O voto impresso, ele é impresso no papel, você vê, e depois dele impresso, você confirma. Você vê o que foi registrado. O registro eletrônico do voto você não vê, o registro de papel você vê. Por isso que se quer o voto impresso, para ter duas vias do voto, impresso e eletrônico, e depois da eleição se poder comparar. Você soma o voto impresso, compara com o resultado eletrônico, é publicado com a mesma velocidade, né? E depois a gente faz a auditoria para verificar se realmente
o resultado publicado pela autoridade eleitoral é a soma daquilo que os eleitores viram, porque hoje não há como fazer isso. E nós já tivemos 3 leis sobre o voto impresso no Brasil. A primeira lei de 1902, que valeria para 2004. E o TSE era contra. Essa lei previa, para vocês terem ideia, urnas de segunda geração, com impressão do voto, sem contato com o eleitor vê o voto impresso, mas não pega o voto para levar para fora. Se o eleitor pudesse levar o voto para fora, ele poderia sofrer coação para votar e apresentar o voto para quem lhe desse dinheiro, e a coação é uma fraude eleitoral muito poderosa, que pode distorcer o resultado eleitoral. Então, não pode dar chance de coação para o eleitor, então não pode o eleitor levar o voto embora, ele tem que deixar o voto na sessão eleitoral. Ele tem que ver o voto impresso, mas não é para levar embora. Então, essa lei de 2002 previa o voto impresso sem contato direto e uma auditoria, depois da eleição, em 3% das urnas. Auditoria automática, não precisava pedir, ela seria feita. O TSE resolveu fazer um teste em 2002, a lei foi aprovada antes da eleição, mas não valeria para 2002, só valeria para 2004. Mas o TSE adiantou e fez um teste na eleição de 2002 com 5% das urnas com o voto impresso. E deu um monte de problema. Voto que encavalava, papel que encavalava e não caía na urna, filas enormes, eleitor que não sabia como votar com voto impresso, deu um monte de problema. Ele fez um relatório enorme, em 2003 apresentou no Congresso o relatório, e com a ajuda dos políticos na época que ajudaram a derrubar foram o Jobim, o Azeredo, de Minas, né, que está cassado, Demóstenes Torres, cassado, João Paulo Cunha, cassado, e o Greenhalgh. Só anjo. Eles que ajudaram a derrubar a lei que iria valer para a eleição seguinte e não chegou a valer. E agora, o curioso é o seguinte, depois começou a ter, o voto impresso passou a ser exigência em todo mundo passou a exigir que tivesse voto impresso nas urnas eletrônicas. Em todo o lugar que tinha urna eletrônica, tinha voto impresso, só o Brasil que não. E no resto do mundo funcionava. Não dava fila, o custo não era proibitivo, não cavalava papel, né? Não tinha problema nenhum. Só no Brasil que não dava certo. Qual o motivo disso? Eu pude estudar direito a questão, sabotagem do TSE. O TSE não queria o voto impresso, e ele sabotou a eleição de 2002, onde houve teste com urna eletrônica. Só para vocês terem uma ideia, eu solicitei para ver a peça de treinamento dos eleitores onde ia ter voto impresso. Porque na urna com voto, sem voto impresso, urna normal, vocês conhecem, você digita o seu voto, aparece o voto na tela, vocês confirmam, aparece o fim. No voto impresso, quando tem voto impresso, a hora que você digita, confirma seu voto, ele imprime o voto, mostra no mostrador, e você precisa confirmar outra vez. Precisa confirmar uma vez a mais. Ou seja, tem um ato a mais na ação de votar, né? O TSE simplesmente não fez nenhuma peça instruindo os eleitores que era assim que tinha que votar na urna com voto impresso. Então, o eleitor via de noite na televisão, para votar na urna, aparece o voto na tela, você confirma, aparece fim, vai embora. Ele fazia isso, ia embora, ficava lá o voto impresso aparente, ele ia embora e travava a urna, né? A urna, enquanto você não completar o voto, ela não pode votar. E dava fila. Então, foi sabotagem do TSE que aconteceu em 2002. Quer dizer, só no Brasil o voto impresso não funcionava, no resto do mundo funciona. Em 2000, e a lei foi derrubada em 2004, não teve o voto impresso. Em 2009, houve uma nova lei aprovando o voto impresso. Ela só valeria para 2014, ou seja, dava 5 anos para o TSE se preparar, comprar o equipamento eleitoral com o voto impresso. Ela previa, eram urnas de segunda geração, tem papel dentro da urna normal. A hora que fosse fazer auditoria e desse diferença, você verificava que aqueles votos não eram daquela urna original, tinha sido falsificado e colocado lá dentro. Então, era uma defesa contra a fraude no voto impresso, que era possível também. E previa a auditoria automática em 2% das urnas. Então, 2% das urnas seriam automaticamente sorteadas depois da eleição para serem auditadas. O voto impresso teria que estar em 100% das urnas. Tá? 100% das urnas com o voto impresso, aí você sorteia depois da eleição. Teve na primeira
lei do voto impresso, o Jobim conseguiu introduzir uma mudança na lei que mandava sortear as 3% das urnas que iam ser auditadas antes da eleição. Isso é burrice, né? Se ele sortear o jogador que vai fazer antidoping antes do jogo, né? Tem que sortear depois. A lei de 2009 já corrigia isso, sorteava depois. Bom, essa lei foi revogada, ela só valeria para 2014. Em 2013, ao TSE, em 2009, quando foi aprovada a lei, um mês depois ele comprou 150 mil urnas novas. E as urnas que ele comprou depois da lei sancionada, que previa o voto impresso, não tinham urna impressora para imprimir o voto. Nós entramos com uma petição, ela falou, escuta, suspende essa compra que está errada, né? A urna não atende a lei. Eles falaram, não se preocupe que em 2014 ela vai atender. E em 2013, eles responderam isso. Nós fizemos uma petição e eles deram a resposta. Foi que até 2014 as urnas estariam de acordo com a lei. Então, essa lei foi revogada por uma ADI, uma ação direta de constitucionalidade, que foi pedida, solicitada pelo Colégio dos Presidentes dos Tribunais Eleitorais. Os presidentes dos tribunais eleitorais solicitaram para o Ministério Público uma ADI contra a urna eletrônica, contra a lei do voto impresso, que diziam que era inconstitucional. E ela foi decidida, essa ADI foi julgada e decidida pelos presidentes dos tribunais eleitorais, pelos ministros do tribunal do TSE. Ou seja, eles eram autores e juízes da mesma ação. Agora, a curiosidade, por que o TSE é contra o voto impresso? E na Alemanha, em 2009, houve uma ADI também, uma ação de constitucionalidade contra urnas eletrônicas, que tinha sido usada em 2005. E a decisão da Suprema Corte na Alemanha foi que urnas eletrônicas sem voto impresso são inconstitucionais, porque não atende o princípio da publicidade, não permite ao eleitor saber para quem foi gravado o voto dele. Por isso decidiram que urna eletrônica sem voto impresso é inconstitucional, isso na Alemanha. Aqui no Brasil, em 2013, os presidentes dos tribunais eleitorais solicitaram e obtiveram o julgamento deles mesmos, dizendo que urna eletrônica com voto impresso é inconstitucional, porque viola o princípio do sigilo do voto. Mentira, não viola, porque o voto impresso é usado em muitos países e nenhum país viola o sigilo do voto. Quer dizer, o sigilo do voto é preservado mesmo com o voto impresso. Mas aqui, como é que duas Suprema Cortes, do Brasil e da Alemanha, sobre o mesmo assunto, dão votação oposta, mas totalmente oposta? É simples explicar isso. A Suprema Corte da Alemanha é a Suprema Corte da Alemanha. A Suprema Corte do Brasil, o STF, é o administrador do processo eleitoral. Aqui no Brasil, eles têm uma função executiva, ou seja, no processo eleitoral brasileiro não há separação de poderes. O executivo eleitoral é o TSE, o judiciário eleitoral é o TSE, e até o legislativo eleitoral é o TSE, porque eles fazem as resoluções. Eu vou dar minha recomendação no final aqui, vocês vão ver, logo a seguinte eu vou falar, sobre as resoluções do TSE, que vai regular o voto impresso na eleição do ano que vem. É muito importante estar de olho nisso. Ou seja, eles normatizam, eles executam, e quando a gente entra com processo porque não fizeram a coisa direita, eles vestem a toga e falam, não, agora vamos julgar se a coisa foi bem feita. Entendeu? E, por isso, eles têm o poder de auditado publicado dos legisladores eleitorais da sociedade civil. É isso que acontece. Agora eu vou falar, então, rapidamente sobre o que vai acontecer o ano que vem, na eleição do ano que vem. A eleição do ano que vem está previsto, novamente, foi aprovada uma nova lei do voto impresso em 2015, já fazem 2 anos, para valer em 2018, ou seja, dava 3 anos para o TSE se preparar. Essa lei já está aprovada há 2 anos, então. E esta semana, esse assunto voltou na mídia, porque o TSE anunciou que vai abrir a licitação para a compra de 30 mil ou 35 mil urnas com voto impresso. Pois não. Ela tinha o voto impresso, mas tinha um problema, ele não era visto pelo eleitor. Ela imprimia o voto, mas o eleitor não via o voto impresso, aí não adianta. Aí é a mesma coisa que o registro eletrônico do voto, que o eleitor não vê.
Então, o voto impresso, a importância é que o eleitor veja. Tem que ver e confirmar. Então, o TSE disse que anunciou agora que vai abrir a licitação para comprar 35 mil urnas. Pois não? Olha, eu já participei como observador eleitoral de outras eleições de outros países, aqui na América Latina, na Argentina, no Equador e no Peru, onde tinha o voto impresso. Na Argentina, eles auditaram 100% das urnas, não era 2% nem 3%, 100% das urnas em 2 horas, contando o voto impresso. Aqui o voto impresso lá ele é impresso de uma maneira bem impressa, ele vem o chip junto, você conta ele eletronicamente. Isso é possível, dava para ver direitinho. Mas eu estava falando, então, que o TSE demorou 2 anos para anunciar que vai comprar a urna, a impressora. E está dizendo que vai custar 2 bilhões e meio. Você acertou certinho, Fidelis. Puseram 0 a mais nessa conta. Com certeza, façam as contas. Eles falam que cada impressora vai custar $200, é muito. $200, R$750, a gente compra impressora por R$100. Né? Então, vou falar que custa R$200 uma impressora melhorzinha aí para o TSE, ele precisa de um equipamento de boa qualidade. Fez 500 mil urnas, mais um pouco de dinheiro para papel, para treinamento de mesário, tudo isso aqui lá, vai dar 250 milhões de reais. Eles puseram 0 a mais, simplesmente. Tá? Se alguém pedir para eles, quando eles falarem, custa 2 milhões e meio, pede, fala, por favor, me mostre essa conta, esse orçamento. Eu já fiz isso, já fiz uma petição. Que antes eles falavam em 1 bilhão, né? Agora eles estão falando em 2,5. Em 2009, quando foi aprovada a lei, eles falavam que ia custar 1 bilhão. E eu pedi, então, formalmente, para que eles apresentassem o estudo que mostrasse que custava 1 bilhão. Iria custar 1 bilhão o voto impresso. Não existe esse estudo, ele simplesmente chuta esse número. Bom, a lei que vai valer para o ano que vem, ela diz assim, ó, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. Ou seja, o eleitor não pega o voto na mão para levar para fora. Ele vê através de um visor, confirma e ele cai numa urna. O processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor do voto e o registro impresso recebido. Ou seja, o eleitor tem que ver o voto eletrônico na tela, o voto impresso no papel e confirmar. Só aí que encerra a votação. Porque em 96 tinha o voto impresso, mas não mostrava para o eleitor confirmar. E tem o artigo 12 da lei que criou isso daí, que diz que até a primeira eleição subsequente aprovada essa lei, ou seja, a eleição de 2018, será implantado o processo de votação eletrônica com impressão do registro do voto. A lei, então, está clara, é para ter o voto impresso em todas as sessões eleitorais. Em todas. Devia ter o voto impresso. Porque não tem sentido você imprimir em 5% e falar, a gente vai fazer auditoria naquelas 5%. As outras 95% você abre. Né? Então, agora, por que a autoridade eleitoral, o administrador eleitoral no Brasil, pode pegar uma lei que diz assim, a partir da próxima eleição de 2018, isso 3 anos antes, né, a lei foi aprovada, será implantado o processo de votação eletrônica com a impressão do registro do voto. E ele fala que eu só vou pôr em 5% das urnas. E se eu entrar com uma ação contra esse administrador eleitoral e falar que ele não está cumprindo a lei diz que tem que ser 100%, ele está cumprindo 5%. O que vai acontecer? Essa autoridade eleitoral contra quem eu vou entrar com uma ação, ela vai ser ré da ação, a ré dessa ação, vai vestir a toga e vai falar, agora eu sou o juiz dessa ação. Entendeu? Porque a autoridade eleitoral que decidiu fazer só 5% foi o Gilmar Mendes, foi o vice-presidente do TSE. Dos 11 ministros do STF, 6 estão no TSE, 3 titulares e 3 reservas. São eles, juízes do STF, que decidiram que não vão cumprir a lei. E você vai entrar contra eles para dizer que eles não estão cumprindo a lei? Se a função deles é dizer quem está cumprindo a lei? Entendeu porque isso acontece no Brasil? Bom, o que o TSE vai fazer, então, o ano que vem? Ele já anunciou a compra de 30 mil urnas novas. Um detalhe, um problema dessa lei que vale para o ano que vem, ela prevê urnas de segunda geração, como as leis anteriores, com impressão do voto sem contato com o eleitor,
e não prevê auditoria com o voto impresso. Não prevê em que situação vai ser recontado o voto impresso. Vai ficar a cargo do TSE criar a norma, aí que eu digo que ele tem o poder normativo, dizer em que situações os partidos vão poder pedir para recontar o voto, verificar se houve desvio de voto ou não. E se der diferença, qual é a decisão que tem que se tomar. Porque, vamos falar, você faz uma auditoria, conta o voto impresso, e verifica que deu diferente do eletrônico, né, o resultado eletrônico publicado. Onde está o erro? Você tem que fazer uma auditoria para descobrir onde está o erro. Se o erro está no voto impresso, está no eletrônico. O TSE pode simplesmente regulamentar e dizer, quando der diferença, vale o voto eletrônico. Ele elimina o voto impresso de tudo. Entendeu? Então, quem tem o poder legislativo, executivo e judiciário faz o que quiser no processo eleitoral. O que o TSE vai fazer, então? Já estou acabando. Ele anunciou a compra de 30 mil novas urnas com impressora de voto integrada, que representa aproximadamente 5% das sessões só, ou seja, ele vai deixar 95% sob o controle absoluto dele para ser roubado à vontade. Em entrevistas, os ministros têm, e a assessoria de imprensa do TSE está prevendo que vai dar problema, que vai ter filas, que o custo é proibitivo, que vai quebrar muita máquina, que eles falam muito, uma expressão gozada, eles falam que o voto eletrônico eliminou a participação humana no processo eleitoral, que o voto eletrônico faz apuração e não tem participação humana. E eu vi isso no programa, entre aspas, agora, da TV Cultura, da TV Globo. Estava lá sendo entrevistado o secretário de Informática do TSE, o senhor José Pijanino, e o Diego Aranha, que faz parte do nosso grupo do Comitê Multidisciplinar Independente, o Diego defendendo o voto impresso e o Janino defendendo contra o voto impresso, e o Janino falou isso. A vantagem do voto eletrônico é que ele elimina a participação humana no processo de votação, e quando puser o voto impresso, vai ter que contar o voto impresso e vai ter os erros humanos novamente. O seu José Pijanino, ele é chefe da Secretaria de Informática do TSE, que tem 350 pessoas que fazem a programação das urnas eletrônicas. Faz os programas, faz a instalação, faz a distribuição, distribui a assinatura digital. 350 pessoas. É tudo ser angelical, ninguém lá é homem. Porque não existe computador que funcione sem um programa feito por homem. O que funciona no computador é o programa, que é feito por homem. Claro que não elimina a participação do homem, o voto eletrônico. E o TSE, então, já está fazendo. Ele escolheu 5%, que é a mesma coisa que ela fez em 2002. Você lembra que eu falei que em 2002 ele fez um teste com 5% das urnas, depois fez o relatório dizendo que dava muito problema e derrubou. Ele já resolveu fazer só em 5% das urnas o teste, já está anunciando que vai dar problema, os mesmos problemas que ele anunciava, e que não dá no resto do mundo, porque no resto do mundo tem voto impresso e não dão esses problemas. E já teve o Gilmar Mendes já até disse que ele acha que devia ser modificada a lei. Ele já está dizendo que eles querem modificar a lei para na próxima eleição não ter mais. Por isso que eles só fizeram 5% e não 100%. Né? Bom, e em dezembro desse ano, eles vão emitir as resoluções, a normatização das eleições, inclusive da fiscalização do voto eletrônico. E aí, Levi, que chega a hora, é a oportunidade importante de participação, exigir que nessa regulamentação seja feito algo melhor, né? Que não diga lá que se der divergência entre o voto, só pode fazer a contagem do voto impresso quando o candidato apresentar a prova da fraude. Ele apresentar a prova de fraude, ele pode contar os votos impressos, senão não pode. Né? Eles podem fazer uma lei desse jeito. Eles podem fazer uma lei, uma regulamentação que diga que se der divergência entre o voto impresso e o eletrônico, vale o eletrônico, abandona o impresso, porque o impresso pode ter sido fraudado. Eles podem fazer qualquer coisa. Então, é muito importante, agora, no final do ano, quando eles forem editar as normas, eles apresentam uma minuta, pedem sugestões, que se pressione o TSE a fazer uma norma um pouco sensata, pelo menos. Bom, previsões, para encerrar agora a minha participação. Previsões... Posso só te interromper um pouquinho, pegando o gancho do que você falou? Pressionar, é isso, vamos pressionar. Aqui se falou muito em esvaziar as ruas, principalmente porque nós não tínhamos objetivo. Lutar pelo voto impresso, 100% do voto impresso, tem que ser um objetivo de curto prazo. Né? Agora, o Movimento São Paulo Conservador vai fazer uma marcha dia 20, às 10 horas, em frente à Fiesp.
Então, vamos pressionar, gente. Vamos para a rua, chame todo mundo e vamos batalhar. Ele tem que dar um papelzinho para a gente, exatamente. É o que eu vou falar agora, deixa eu falar. É o finalzinho, é a conclusão da minha palestra. Eu vou falar aqui do previsões para a lei do voto impresso depois de 2018. Pois não. Tá ok. Eu vou deixar para a mesa toda a minha informação. Distribuir 5.000 panfletos em nome desta marcha, tá bom? Na Avenida Paulista, na Avenida Consolação e lá na Estação República do metrô. Eu estarei passando na nossa página, no horário, que disponibilizar, será muito livre aí, para nós ter um caminho. Obrigado. Bom, então eu quero só encerrar aqui, um minutinho só, deixa eu encerrar. O que pode acontecer com a lei do voto impresso depois de 2018? O TSE está anunciando que quer revogar ela. Cenário 1. A sociedade civil fica passiva e deixa o TSE fazer o que quiser. O TSE vai sabotar os testes com as urnas, como fez em 2002, recorrendo ao treinamento suficiente. Por exemplo, sabe o que eles fizeram em 2002? A sacola onde vai cair o voto impresso é considerada uma urna comum, né? Ela tinha que ser acoplada, tinha que prender atrás da urna, atrás da impressora, para o voto passar pela ranhura e cair lá dentro. E ela vinha, normalmente, com lacre tampando a ranhura dela. O mesário recebia ela com lacre. E tinha que montar isso daí, a urna eletrônica. Não vinha instrução para o mesário o que fazer. Ele pegava a urna de lona, pregava lá atrás e não tirava o lacre. Começava a imprimir o voto, não tinha por onde entrar, embolava tudo, travava a urna, dava fila. Isso é problema do voto impresso? Não, isso é problema do administrador eleitoral que não sabe fazer a coisa direito. Eles podem fazer um negócio muito simples, tá? É simplesmente não instrui o mesário a tirar o lacre da sacola lá. Então, ele vai publicar um relatório atribuindo os problemas da impressão do voto e não aos erros dele próprio, e, por fim, vai pressionar o Congresso para derrubar a lei. E o cenário 2 é se a sociedade civil resolver participar e exigir transparência do voto eletrônico. E, então, o que aí vem as minhas sugestões agora, que você perguntou que sugestões vai dar, eu vou dar aqui 3 sugestões. As entidades organizadas devem vir a público para lembrar que o voto impresso é necessário para dar transparência ao registro e contagem dos votos, e funciona direito em todos os demais países onde se usam urnas eletrônicas, ou seja, ele pode funcionar sem problemas. Exigir que o TSE faça a coisa direito, que ponha o voto impresso em 100% das urnas, e evitar que ocorram os problemas que ele provocou em 2002, como problemas como falta de treinamento de mesário, falta de treinamento de eleitor, equipamentos para troca rápida, tudo isso daí. E propor melhorias à lei do voto impresso. Como eu disse, a lei do voto impresso ela só prevê a impressão do voto, não está prevendo o que fazer com o voto impresso, auditoria com o voto impresso. Então, tem que melhorar a lei, então, isso pode ser para depois de 2018. Propor melhorias na lei do voto impresso, de preferência a migração para urnas de terceira geração que existem, são mais fáceis de fazer apuração, auditoria mais rápida, que é o caso do modelo argentino, e que seja usado em todas as urnas, não em 5% delas. Tá? Então, senhores, essa é a minha sugestão. Obrigado pela oportunidade e eu estou à disposição de todos. Aí também a sugestão que eu preparei para a próxima passeata, aí, que eu vou levar. Voto impresso, além do eletrônico, sem sabotagem do TSE. Bom, nós estamos falando de ter... Nós estamos falando em segurança, né? O que nós queremos, na verdade, é que o nosso voto seja realmente respeitado. E é o que esse processo não garante. Mas eu queria que a Cláudia Castro falasse um pouquinho sobre um projeto que foi entregue, acho que foi no ano passado, né, Cláudia? Vou passar para ela. Ela vai falar sobre um outro projeto que eu acredito seja uma outra opção,
que também deveria ser reavaliada lá pelo Congresso. Pois é, em 2014, aliás, quem fez a entrega foi o Marcelo Reis, ao deputado Isalci Lucas, lá em Brasília, de um projeto de lei que nós elaboramos, colocando como obrigatório o voto impresso só, enquanto não fosse possível o uso da impressão do voto eletrônico. Se não é possível, exatamente, se não é possível a urna imprimir o voto e o eleitor ter a certeza de que o voto dele está sendo respeitado, então não se faça voto eletrônico, se faça voto exclusivamente manual. O projeto de lei, em linhas gerais, dizia isso. E essa era uma preocupação nossa já em 2014, porque em 2014, por exemplo, eu me engajei nesse processo todo vamos dizer, de ativismo político por conta de uma sensação péssima que ficou da eleição do segundo turno da Dilma. A certeza de que a urna não tinha sido respeitada. O voto do eleitor não foi respeitado, porque não era possível aquela reação que aconteceu, a forma como foi feita a apuração. Agora, eu estou aqui com uma missão meio complicada de substituir a Maria Aparecida. Nesse assunto é impossível substituir a Maria Aparecida, porque ela tem um conhecimento profundo e de longa data a respeito. Eu fui com ela ao TSE, agora, nessa última, eu acho que você estava lá também, a reunião que eles fizeram, reunião técnica para decidir como seria feita a licitação para a aquisição das urnas, ano passado. Então, nós fomos lá porque nós tínhamos tido uma reunião com o presidente Gilmar Mendes, que tinha acabado de assumir o TSE, e nós achamos que seria oportuno a gente falar com ele assim, o que os movimentos de rua estavam pretendendo, a expectativa que nós tínhamos em relação à presidência dele no TSE, que, como o Amilcar já falou, é uma excrescência, né? Não existe... Justiça eleitoral só existe no Brasil. Não, é uma coisa que não existe em outro país no mundo. Então, e aí cria-se essa situação, onde o próprio administrador julga seus próprios atos. É uma situação completamente absurda. Então, quando nós estivemos lá, conversando com o ministro Gilmar, e ele se queixou muito de que não havia participação, que nós falávamos, depois reclamávamos, mas na hora que o tribunal dava oportunidade da participação popular, nós não comparecíamos. Então, por isso, eu e Maria Aparecida fomos lá nessa reunião, onde nós não tínhamos absolutamente nada a fazer, porque a gente não entende nada desse assunto, da parte técnica, tecnológica mesmo. Então, mas o que a gente foi fazer foi exatamente dizer isso. Pois é. Então, eu me apresentei dizendo só o seguinte, olha, eu estou aqui atendendo, tentando suprir uma falha que foi apontada a nós, movimentos de rua, né, vamos dizer assim, de não participação. Então, nós estamos aqui para participar. Como nós não temos conhecimento técnico para dizer muita coisa a respeito, o que eu quero dizer é o seguinte, nós não vamos aceitar uma apuração como foi a de 2014. 23 técnicos dentro de uma sala, decidindo o que tinha sido colocado dentro das urnas. Então, foi essa colocação que a gente fez na ocasião. E aí o que eu posso falar aqui a respeito desse assunto é basicamente isso. Essa é uma preocupação que a gente tem há muito tempo. E nós temos certeza, como disse o presidente Levi, que o TSE está faltando com a verdade. Quando ele fala no custo, na impossibilidade, na dificuldade, não tenho a menor dúvida de que não é verdade. Isso é uma falácia pura. Bom, complementando a sua linha de raciocínio, ainda temos a conivência, lamentavelmente, da OAB, que faz a chamada assinatura digital sem conhecer. Por que a OAB, na hora de fazer a tal da assinatura digital, que nem conhece, vai lá ainda avalizar este roubo, essa fraude? E isto há anos. E nós, partidos políticos, não temos estrutura para nós podermos chegarmos lá e dizer se está certo ou errado. E vou dar um caso aqui. Quando era a atual presidente do Supremo, Carmen Lúcia, eu recebi, né,
pelo partido um convite para ir fazer a tal da assinatura digital. E fui e fiquei na minha, quieto, porque eu falei, não posso fazer nada, o que eu vou fazer diante daqueles trambolhos ali? Olha, veja bem, ali já era o chamado definitivo. Semana seguinte, fomos convocados de novo, que havia um erro, houve constatação de um chamado erro por eles, e de novo quiseram e chamaram os partidos e a OAB para nova assinatura digital. Aí eu me rebelei, telefonei para ela, escuta, eu quero explicações agora do Giuseppe Giannini e quero falar com a ministra. Bom, gente, com essa celeuma, pouca gente sabe, mas a ministra, ela ficou me aguardando, chamou a imprensa todinha, para praticamente me colocar em xeque quando eu cheguei para fazer essa tal contestação desse fato. Estava lá, Globo, eu nunca fiquei tão famoso na vida, né? O tal do Levi Fidelis contesta o voto digital para me colocar em xeque. Cheguei lá, ela atrasou uma sessão do TSE, colocou um vice dela, no caso do Supremo, para seguir a sessão e me aguardou. Enquanto não cheguei, chama, está aqui o Giannini, está aqui os técnicos, o que você quer saber? Eu vou saber de alguma coisa, mas por que ela fez numa semana, em apenas uma semana, 2 vezes a tal da assinatura digital? Queria até te perguntar. Brunas, você quem conhece do ramo aí. Isso é mais uma das falácias que o TSE usa, o argumento técnico, né, para convencer os leigos. São 17 milhões de linhas de código. Programa de computador, 17 milhões de linhas no total. Isso daí, chamado código-fonte, ele tem que passar por um processo que chama compilação, que prepara, então, o programa no formato executável, que é esse executável que é carregado nas urnas. E esse programa executável recebe uma assinatura digital do TSE e de quem for lá para assinar, para dizer que esse é o programa válido, que está 100%, está real e está funcionando. E eles chamam, então, os partidos e a OAB para ir lá participar dessa assinatura digital. A OAB e os partidos que foram lá assinar nunca conferiram 2 linhas de código, das 17 milhões. Tá? Nunca conferiram. A OAB nunca conferiu uma linha para saber se aquele código estava correto, ficou compilado, ficou bom, então agora eu assino porque está certo. Nunca. Eles assinavam sem saber. E aí, depois de uma semana, eles falaram, houve um erro, a gente vai compilar de novo. E onde que estava o erro nessas 17 milhões de linhas de código? Como você vai chegar lá, como ele chegou lá na reunião com a Carmen Lúcia e disse, olha, aquela linha de código lá estava errada, a gente mudou porque isso fazia aquilo. Ninguém conferiu coisa nenhuma, nem eles disseram onde foi feita a modificação. Simplesmente, quando eles modificam e recompilam o sistema, você teria que dar mais 3 meses para o pessoal analisar o código inteiro de novo. Não dá para, em uma semana, em 2 dias, em 1 hora, você analisar 17 milhões de linhas de código, porque eles podem mostrar, olha, aqui a gente mudou essa vírgula aqui, está tudo certo, mas eles podem ter modificado em outro lugar. E puseram a fraude lá dentro. Tá? Esse é o problema do voto eletrônico. Ele abre possibilidade de fraude que não existe no voto manual. Está certo esse pedido, viu? De pedir para ter o voto manual enquanto não tiver o voto eletrônico, com o voto impresso, porque o voto manual permite fraude, sim, mas são fraudes localizadas que dá pequenas fraudes. Que você não elege um presidente com mesário roubando voto, com a gente contando voto na mesa. Tá? Você não consegue inverter uma eleição presidencial. Com voto eletrônico você consegue. Alô. Me corrija a Cláudia aqui, que uma das coisas que precisam ser também enfatizadas é que, primeiro, né, não é teoria da conspiração. Eu sei que para vocês isso é chover no molhado, mas nós estamos nos comunicando aqui com várias pessoas por meio da internet. Né? É necessário, você que tem dúvidas sobre isso, ler o que disse Stalin. Não importa como e onde serão os votos, importa quem conta. Foi Stalin quem disse isso. E não somos nós que estamos dizendo que esse povo está seguindo Stalin. Eles falam que seguem Stalin. Não somos nós. E uma informação para vocês das eleições de 2014 aqui em São Paulo. Os votos, o número de São Paulo de eleitores aptos em 2014 foi de 31.979.000 pessoas, que compareceram 25.736.000.
aí nós temos um problema. Desses 25 que compareceram, eu vou falar para vocês aqui os votos brancos e nulos. 2.619 brancos, 2.247 nulos. De 25 milhões, tá? 25,73. Só que tem um outro detalhe. Abstenção. 6.242. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês entenderam quem decidiu o futuro, né? Por exemplo, de São Paulo, em 2014? Isso aqui é do site do TSE. Não foi nem 40% da população que decidiu o futuro. Nem 40%. E a facilidade de poder mudar os votos brancos e nulos para um candidato é grande. Porque fica mais fácil você poder burlar por esta via. Talvez mudar um voto é mais complicado. Exatamente. Vocês entenderam? Então, isso é perigoso. E aí sempre vem aquela... quando a gente fica perplexo diante disso, nós nos perguntamos, tá, o que vamos fazer? Bem, eu já falei no meu canal, né? A Venezuela estava atacando excremento, né? Na polícia. Eu já falei, eu não tenho medo, por isso eu nunca vou me candidatar, porque senão não vai dar certo. Tá aqui o que for necessário nos políticos, bandidos, canalhas. Não precisa ser violência, eu não estou falando de agressão. Taca tudo. Excremento, urina, água podre, esgoto, tomate. Porque eles precisam ter medo da população. Gente, não é um absurdo. É um absurdo que menos de 40% de uma cidade decida o futuro de toda a polis. Se você pegar no Brasil, o número dá mais ou menos isso aqui. Eu dei só o de São Paulo, mas eu tenho de todos os estados aqui. Então é sempre um número reduzido de pessoas que decidem o futuro de outras, e esses que decidiram foram fraudados. Vocês entenderam a gravidade do problema? Isso aí, tem que ser mesmo. Espera aí, desculpa que eu não ouvi. Ah, sim, sim, claro. Pela minha cidade, São José do Rio Preto, o ex-ministro da Pesca é o nosso prefeito. Ele não foi eleito, ninguém quis ele. Se a gente vê quem não votou, quem votou no branco, ultrapassou ele. Então ninguém quis ele, mas ele está lá. Então essa forma de eleição também tem que ser modificada. Eu gostaria de tocar num ponto que não é muito técnico, né? Vocês falaram de pontos técnicos, vocês são expert nesse ponto, eu não sou. Mas eu gostaria de só acenar por um problema que poucas pessoas tocam nesse assunto. Como professor no meu curso lá de filosofia, é bom lembrar que nenhum dos filósofos e nenhum homem sábio na humanidade confiou nos jovens. Eu sei que isso pode doer um pouco o ouvido acostumado de algumas pessoas dizendo o jovem é o futuro da nação. Nenhuma mudança sábia na humanidade foi feita pelos jovens. Nenhuma. Eu me considero um menino de 34 anos. Então, os adultos, né, aos adultos eu digo, nunca confiem o futuro de vocês a um jovem. Porque eu posso dar uma argumentação longa, saber prático, saber especulativo, falar qual é a divisão dos dois, Aristóteles, Platão, etc. Mas eu só quero me resumir nisso. Não é para confiarmos nos jovens, é para os jovens confiarem em vocês. É muito diferente.
O sistema político é importante mudar, é importante mudar como se vai votar, é importante mudar quem vai contar os votos. Tudo isso é importante, são dados técnicos. Mas o recado que eu gostaria de dar para vocês é isso. Não é pela juventude, mas é pelos homens vividos, porque é injusto. Eu vou falar assim porque eu sou menino. É injusto um moleque tomar a decisão por um senhor de idade de 80 anos que só tem mais 10 para viver na Terra. É injusto. Ele não tem o direito de mudar a vida de um homem que batalhou a vida inteira para viver naquele país. Bom, eu gostaria de complementar com uma outra observação que há anos, desde quando começaram com essa falácia, né, eles vêm aperfeiçoando. Agora, veja bem a última. Veja bem o que estão fazendo conosco. É a chamada implantação da biometria. Gente, é brincadeira, né? Isso é escárnio contra nós brasileiros, de todas as classes, toda a inteligência ou não, contra tudo. Sabe por quê? Raciocínio comigo. Voto biométrico. Eu quero perguntar a todos aqui, como é que, lamentável, nós temos ainda, grande parte da nossa população analfabeta, nem assina. Como é que, veja bem, olha a pergunta, como é que o cidadão que não assina, ou que não é alfabetizado, ele assina num papel? Não é com o dedinho? Aqui, polegar, não é isso? Muito bem. Então ele vai lá, qualquer pessoa em cima do que a pessoa assina, escreve o que quiser. Primeiro que o cara não lê, coitado. Ele está até vendendo a casa, não sabe, bota o dedinho, coitado. Agora, olha o que estão fazendo com o brasileiro. Nos colocando o dedinho. Nós, quando fomos lá votar, nós estamos votando, sabe como? Já votaram para a gente. Você vai participar de um teatro. Entra na fila para botar o dedinho. Olha o absurdo que chegaram conosco. Acabou. Não vale nada. Eu sou contra. O brasileiro tem que lembrar desse fato. Um dedinho nos colocaram nesse nível de assinar com o dedo. Nem vai lá teclar. Você abre a urna e fecha. Não é verdade, Bruno? O dedo. Então, e se ele já capta a nossa assinatura lá no dia que você vai se inscrever, né, o nosso tem que mudar agora. Ele já tem a nossa digital. E em tenda digital, eles votam por nós. Então, quando você chegar a fazer essa filinha de bobo, já votaram lá, porque a totalização, por causa que já tem lá o voto seu. Manipula para onde quiser. Será que nós somos tão burros assim? Será que esse Congresso não observou? É a última fase da safadeza deles. Dá vontade de desistir, gente. Eu acho que vou fechar a portinha do boteco, como diz o outro, e vou parar. Eu cansei de ser roubado. Meu partido cansou de ser... Né? E ser nanique insignificante. E o pior, eles com essa fortuna que tem de dinheiro, de propina, e não deixa a gente se eleger. Não deixa o partido se crescer, porque o Levi Fidelis, desculpe entrar nessa parte, o Levi Fidelis é um cara que fala isso, que contesta isso, então mata o cara, liquida o cara, distrata o cara. Porque eu falo essas coisas que estão todo mundo vendo e ouvindo, hein? Eles lá. Então lá no TSE, vou falar a verdade, tento tirar minhas contas, tento tirar meu fundo, me perseguem. Há anos, eu nunca falei isso pro povo, hein? Estou falando aqui agora, porque eles estão vendo. Aliás, eu estou assistindo, a Menino falou até pela TV Senado, parece. Estamos sendo transmitidos pela TV Senado. Entraram no nosso... entraram lá, hein? Bacana, É bom que saiba mesmo. Eu não quero senador ladrão e nem deputado ladrão no meu partido, não. Não quero. Prefiro não tê-los. Eu quero gente nova. Aliás, é bom que eu não tenho nenhum deputado hoje, federal. Quero tudo novo. Tudo gente nova. Os não viciados na área. Não quero os antigos, não. Quero gente nova. A chance e oportunidade, nós fizemos a estrutura para isso. Para dar chance e oportunidade. Não eternizar os que lá estão. Então, você pensa bem a falácia. A que nível chegamos? Vamos botar o dedinho lá. Pum, já votaram para nós. Vou lá. Eu não quero me sujeitar a trocar hoje, em tese, o meu voto, que hoje, se fizer com impresso, como o amigo falou, ainda está. Agora, eu botar meu dedinho de analfabeto, como se fosse analfabeto, um bandido, quando o cara é preso, aí o cara já vota por mim, eu não posso falar nada.
Já pensaram nisto? Será que essa imprensa é tão burra? A OAB é tão burra? Os ministros são tão burros? O Congresso é tão burro? Não, são dominantes, querem nos lascar. Chega! Não dá para mais. Dá vontade de fechar a portinha? Não. Não vou prosseguir. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos ter que nos aguentar. Vamos afastar, não. Ao contrário. Não pode, não podemos. Ninguém aqui é analfabeto, não. Botar dedinho lá. Vão abrir o... Com dedinho? Gente, nós estudamos 20 anos. Aqui advogados, letrados no Brasil, tem intelectuais, tudo. Aí tem que chegar na hora H, faz uma filinha, né? De bobo. Vão votar o quê? Já votaram pra gente e vão votar lá na totalização. Só para isso para concluir, pois não. Muito bem colocado. E agora vem chamado o Registro Nacional, que o TSE, por coincidência, é que vai agora gerenciar esse banco de dados. Que absurdo! Não é Ministério da Justiça, por quê? Sempre foi Ministério da Justiça, onde o nosso RG é do Ministério. Agora é o TSE. Né, Alan? Você sabe disso, né? Agora o Registro Nacional, né, Bia? Aliás, fizemos até uma... Bia, fizemos a matéria sobre o Registro Nacional, lembra? Com que dados? Do TSE. Ele tem todos os dados de todos os brasileiros, ele vai gerenciar, gente, o banco de dados de todos os brasileiros, via eleitoral. E isso, constitucionalmente, é privativo do Ministério da Justiça, que autoriza ou emite carteira de identidade, Detran... Que coisa é essa o TSE? Quer dizer que o eleitor vai superar o cidadão. Pensa bem. Raciocínio. Aí agora vai ser o eleitor, hein? Número 1, não é o cidadão primeiro. Sua carteira de identidade, registro de óbito, tudo lá. O TSE mandando. É ditadura total, comunismo integral. E isso não pode. Comunismo integral. Com banco. Daqui a pouquinho é um chip. O final. Implanta o chip. Ó, se não tiver o chip, não pode ter mais nada. Você não pode votar. Você não pode abrir conta de... É, a besta. 666. Ou é agora, gente, ou nunca. É o último passo, hein? Se eles implantarem esse processo... Nós vamos dar o último passo no cadafalso. Ano que vem não teremos mais nada para a próxima. Ou é agora, ou nunca. 2 meses, hein? Agosto, setembro. Agosto é meio desgosto. Ou resolvemos isso, ou será deles a parada.